Olá, Madison Ferrari, e hoje a nossa aula é mais uma aula de inglês. Nós já começamos com alguns vídeos de inglês, a proposta nossa é inglês do zero, e agora nós vamos falar sobre o do e o does. Vou colocar aqui na tela para vocês verem, do e o does. Mas afinal de contas, o que é o do? O do, se você traduzindo em inglês, ele é fazer. E o do pode ser usado como verbo principal, que é no caso de fazer, ou como um verbo auxiliar, que a gente vai ver já já como que a gente usa ele como auxiliar. Mas por que tem do e does? Bem, o to do, que é o verbo fazer, quando você está trabalhando com ele na primeira pessoa, que é I do, você vai falar I do. Só que quando você vai falar na terceira pessoa, apenas na terceira pessoa, então entra o does. Qual a diferença disso? Você vai ter que usar I do, you do, we do, they do. Só na terceira, que é he does, she does, it does. Então não é difícil de você fixar isso. Você tem que lembrar o seguinte, terceira pessoa é o does. Nas outras pessoas todas você vai usar do. Um exemplo, I do my homework. Eu faço meu trabalho. She does her homework. Quer dizer, ela faz o trabalho dela. I do my job. Quer dizer, eu faço o meu serviço, eu faço o meu trabalho. Se você fosse falar de you do your job. Então nós estamos vendo do como sentido de fazer. O que mais agora? Eu comentei no início do vídeo, você pode usar também o do como um verbo auxiliar. Então ele vai auxiliar o verbo principal numa frase. Quando que você vai usar isso? Por exemplo, para você formar frases negativas ou formar perguntas. Então, quando você vai usar isso? A gente viu que com o to be, a gente podia fazer a interrogativa apenas invertendo, né? I am a student. Você fazia uma interrogativa, você só pegava o am, jogava para frente e falava am I a student? Fazendo uma pergunta. Ou então, quando fosse fazer negativa, você I am not a student. E os outros verbos? Quando você está usando outros verbos, aí que entra o auxiliar. Por exemplo, I drive my car. Eu estou falando no presente, I drive my car. Eu dirijo meu carro. Como que você vai fazer a pergunta nesse caso, então? Se é o I, você vai usar o do. Lembra que a gente falou lá em cima que o do é com o I? Então você vai falar, do I, inverte, tem inversão, não é I do, e sim do I drive my car? Eu dirijo meu carro? Do I drive my car? Agora é importante lembrar que quando o do e o does estão sendo usados como verbos auxiliares, eles não têm um significado, uma tradução. Eles auxiliam o verbo, tá? Então, do I cook? Do I drive? Então ele não tem a tradução direta. É lembrar disso porque senão você fica procurando a tradução e não tem a tradução direta. É um auxiliar. Outro exemplo. I like music. Gosto de música. Como você faria a pergunta? O I like music. Perguntando agora. Do I like music? É assim que fica. Do I like music? E se fosse na terceira pessoa? She likes music. Para perguntar, você tem que fazer, você vai usar o quê? Se é she, você vai usar o does. Does she like music? Olha aqui que perdeu o S, tá? Na afirmativa você tinha o S de likes e aqui você perde o S. Isso é importante você lembrar disso, que quando você está na afirmativa, na terceira pessoa você tem que colocar um S no verbo. Na terceira pessoa, sempre. E quando você faz a interrogativa e a negativa, esse S some. Vamos ver outro exemplo aqui. I have a brother. Eu tenho um irmão. Como ficaria a pergunta? Do I have a brother? He has a brother. Ele tem um irmão.
Does he have a brother? E a negativa? Como fica a negativa? No caso que a gente falou, I have a brother. I don't. O don't é o do not. É a junção do do com o not. Fica don't. I don't have a brother. Eu não tenho irmão. She does not have a sister. Ela não tem uma irmã. Então essa é a negativa. Outro exemplo. I drive my car, que a gente falou no início. I do not ou don't. I don't drive my car. Uma outra pessoa dirige meu carro. Eu não dirijo meu carro. I don't drive my car. Lembra que aqui nós estamos usando o do, que a gente aprendeu lá em cima, que é I do. Então, para fazer negativa, é I do not, que juntando fica I don't. Uma coisa importante de se lembrar é o seguinte, quando você está usando o do e o does como verbo auxiliar, que é esse caso que a gente viu, o verbo principal ele fica no infinitivo. Então, sem o to. Então, vai ficar to, seria o drive, seria to drive. Então, ele fica I drive. I drive my car. I don't drive my car. She drives her car. Ela dirige o carro dela. Lembra que se drives entrou um S? Quando você está usando na negativa como auxiliar, então você vai usar she does not drive. O drive vai para o infinitivo. Por isso que perdeu o S. Drive her car. Vamos ver um outro exemplo. I understand português. Eu entendo português. Como você faria a interrogativa, então? Se é I, então fica do I. Do I understand português? E como fica a negativa? I do not ou I don't understand português. Então você não entende português. Bem, essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem praticando e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!